O ABC na TV tem o apoio de Farmapop, Vero, Gráfica Lutz e Prefeitura Municipal de Montenegro através da SMEC. Olá! Tudo bom, pessoal? Que dia maravilhoso, né, Janete? Um dia muito legal, mas um dia muito especial, porque hoje nós estamos emocionados, porque Será? porque esse programa terá uma grande visita. Vocês observaram? Eu acho que vocês já observaram o que está escrito no quadro. Eles já estavam aguardando, porque nós fizemos essa promessa em outros programas, lembra? Eu acho, Rosângela, porque eles ouviram, muito bem, que a gente estava tratando de umas histórias escritas por uma pessoa maravilhosa. E olha a importância da gente saber ler. Quem já tá ligadinho aí em casa, que já sabe ler, que já tá juntando as sílabas, já tá juntando todas as letrinhas, as palavras, já sabe o que tá escrito aqui no quadro. E quem não sabe, chama a mãe pro lado, o pai, a tia, a avó, alguém que saiba ler e peça para ler aqui. Mas se não tiver ninguém, vamos ler para eles, Rosângela? Com certeza. A gente não vai esperar tanto tempo, né? Ela que é a dona história, então vai ler. Olha só, convidada especial. Vamos chamar aqui a nossa convidada especial, Tatiana do Espírito Santo, a nossa professora e escritora. Olá! Tudo bem? Olha, muito bem, Tatiana. Hoje tu é a nossa convidada especial do ABC na TV. Seja bem-vinda. Bem-vinda. E neste momento, pessoal, nós vamos ter um presente para vocês. Nós vamos, né, Prof. Rosângela, ficarmos bem quietinhas ali do lado, só cuidando se vocês estão prestando atenção. E vamos deixar o programa para ela. Verdade. Agora, a professora e escritora Tatiana é de vocês e vocês são dela. E nós vamos ficar ali no cantinho ouvindo tudo. Aproveitem bem, já voltamos. Fique à vontade. Obrigada. Oi, pessoal, tudo bem? Eu me chamo, então, Tatiana do Espírito Santo, mas gosto muito quando vocês me chamam de Prof. Tati. Sou professora de crianças de educação infantil e segundo ano na Escola Carlos Frederico Schubert, no bairro Faxinal. Bom, vou começar contando para vocês um pouco da história de como eu virei escritora. Sabem que eu nunca pensei em ser escritora? Nunca me passou pela cabeça. Eu sempre sabia que eu gostaria muito de ser professora, desde criança, desde que eu tinha idade de vocês. Pegava as minhas bonecas, sentava no chão do quarto, pegava um giz, abria a porta do roupeiro e dava aula para elas. Mas o tempo foi passando, eu me formei no magistério para ser prof e eu descobri uma paixão muito grande na minha vida, que eram os livros infantis. Eu comecei a comprar muitos livros infantis. Aliás, eu fiquei viciada em livros infantis. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar em uma biblioteca no Instituto de Educação São José. Lá eu era coordenadora e também fazia hora do conto para as crianças. Talvez tenha sido até prof de papais e mamães aí que estão assistindo também. Bem, pessoal, durante este processo, eu também trouxe a paixão pelos livros para minha família. A minha irmã, que era criança na época, depois minha sobrinha, enfim. Quando a gente começa a ler, e deve ser bem o que vocês estão neste momento vivenciando, isso eu falo para os meus alunos, a gente quer ler tudo, né? A gente quer ler placas, nós queremos ler etiquetas, nós queremos ler o que vem pela frente. Mas mais legal que tudo isso é quando a gente consegue ler livros. E vocês sabem que antes da gente conhecer a escrita, a gente tem uma outra forma de ler os livrinhos. Vou ensinar para vocês uma dica agora. Antes de vocês, conhecerem perfeitamente as letrinhas, os sonzinhos que elas formam,
dá para vocês fazerem o que os meus alunos da educação infantil fazem. Eles têm a roda da leitura. A Prof. Tati distribui para eles vários livrinhos, cada um escolhe um, e eles leem as imagens. Por isso que quando um escritor faz um livro, mais importante é ter um ilustrador que vai contar a história através das imagens. Muitas vezes as imagens é que fazem todo o cenário para que aconteça a história. Então, dá para a gente olhar para uma imagem e pensar o que está acontecendo ali. E os meus alunos fazem exatamente isso. Eu dou para eles os livros, eles escolhem, eles fazem a leitura das imagens e depois eles contam para os colegas a história que eles leram. Os do segundo ano, que já estão lendo, eles pegam os livros, fazem a leitura e contam então para os colegas também uma história, né? A gente faz um sorteio, enfim. Mas, bom, vamos voltar lá o porquê que eu virei escritora, porque senão só vou falar da minha parte de prof. Eu trabalhava na Escola Schubert como diretora naquela época em que surgiu o meu primeiro livro. Então, nós tínhamos um projeto que era Cada Árvore uma História. E o seu Carlos Schubert foi a pessoa responsável por plantar uma figueira linda que nós temos lá na Carlos Frederico Schubert. E todo mundo queria saber a origem daquela figueira, quantos anos tinha, como foi surgir no pátio da escola, porque a figueira ela é bem maior do que o prédio da escola, gente. Ela é enorme, dá uma sombra linda. Então, eu fui perguntar para o seu Carlos Schubert, que é vizinho ali. Como é uma escola do interior, pessoal, o que acontece? É só a gente ir na cerca que a gente já está conversando com o vizinho. E o seu Carlos me explicou que era ele, quando criança, ele tem 70 anos hoje, quando criança, havia plantado junto com a professora dele e com os colegas 2 mudas de figueiras no pátio da escola que havia ganho do seu padrinho. E aí a gente achou muito legal a história e pedimos para ele vir contar para as crianças na escola. Como ele só podia contar a história no turno da manhã, a Prof. Tati então contou a história para o turno da tarde. Só que como o prof gosta de inventar moda, né? A Prof. Tati contou uma história assim, como se fosse escrita em um livro, né? Contei para as crianças da tarde que há muitos anos atrás havia uma criança chamada Carlos que havia plantado as figueiras no pátio da escola. E uma prof achou muito legal o que a Prof. Tati fez. E pediu para a prof, então, fazer um texto para que nós colocássemos no projeto anual da escola. E eu fiz o texto. Bom, aí veio outra professora com mais uma ideia. Tati, e se nós fizéssemos um livro para nós, com ilustrações, né, deste teu texto, para ficar de recordação para a escola? Pensei, é aniversário da escola, podemos fazer, vamos fazer. Mas quem vai fazer as ilustrações? A Prof. Tati aqui não sabe desenhar nada. Os bonecos da Prof. Tati é uma bolinha e um risquinho. Então, uma outra prof tinha um aluno chamado Matheus Meirose de Moura. O Matheus, ele desenha super bem. E ele fez, então, as ilustrações do primeiro livro que eu fiz, que eu escrevi, O Menino e a Figueira. Depois, eu e o Matheus, nós fomos convidados pela professora Rosane Brochir para um desafio. No dia do lançamento do Menino e a Figueira, a professora Rosane perguntou para nós o que nós achávamos de fazer um livro que ficasse, né, registrado na memória das crianças da nossa cidade, feito para elas sobre as lendas da cidade. Porque vocês sabem, né, pessoal? A gente conhece muita lenda de fora. A do Saci, da Iara, do Boitatá. Mas Montenegro tem lenda? Ou melhor, lendas, porque Montenegro tem várias lendas. E aí a Prof. Tati, então, buscou em um arquivo, um livro que já existia, onde tinham as lendas todas assim. Eram muitas lendas escritas de uma forma difícil para vocês entenderem. Então, a prof foi lendo lenda por lenda,
fazendo um estudo, escrevendo de uma forma bem fácil para vocês entenderem. E o Matheus foi ilustrando da melhor forma possível para que vocês, através da imagem, pudessem compreender melhor ainda as lendas. E assim surgiu a adaptação das lendas de Montenegro para crianças. Bem, não paramos por aí. A prof, então, que até o momento não se intitulava escritora, tinha um sonho. Eu queria começar a escrever livros, mas livros para as crianças que contassem a história do nosso município de uma forma fácil para que vocês entendessem. Porque muitas vezes, né, a gente ouve uma história que está escrita por um adulto e ela é um pouco difícil. Então surgiram mais 2 livros. O Biraci, uma aventura pelo Rio Caí, que conta a história do primeiro povo que habitava a nossa cidade em meados de 1630, que eram os indígenas, e ali a gente trabalha naquele livro a flora e a fauna, e agora neste ano foi lançado O Menino e o Lampião, que é um livro lindo que conta a história do Chico Lampista. Chico Lampista, ele existiu na nossa cidade, assim como os indígenas Caigangue, que a prof colocou no livro do Biraci, assim como as lendas que alguém contou, registrou, né? Assim como o Menino e a Figueira, que tem o seu Carlos Schubert como personagem principal, que ainda existe. A prof então fez sobre o Chico Lampista. Por quê? O Chico Lampista, ele é uma personagem que para mim foi fundamental para nossa cidade. Ele é que dava a luz. Como assim, prof. Tati, ele dava a luz? É que antes da gente ter a primeira usina hidrelétrica na cidade, nós não tínhamos como ter geladeira, televisores, computadores, celulares, notes, enfim. Então, nós não tínhamos nem luzes dentro de casa e fora de casa. Era tudo iluminado com velas à noite. E as ruas, então, como as velas não duravam muito tempo, eram colocados lampiões e o Chico, ele ia em cada poste acender ao cair da noite os lampiões e na manhã seguinte, logo ao nascer do sol, ele ia lá e apagava, então, estes lampiões. Fazia as manutenções, limpava. Então, graças a este personagem real da nossa cidade, Montenegro foi iluminado por muito tempo. Bem, pessoal, eu falei para vocês, então, como eu me escritora, as obras que eu fiz, o ilustrador das minhas 2 últimas obras, tanto o Biraci, uma aventura pelo Rio Caí, como o Chico Lampista, é o Gerson Tasca. E nós estamos com mais 2 projetos para sair ano que vem para a nossa cidade. Vem novidade por aí, pessoal. Eu vou contar um pouco para vocês o porquê que as minhas histórias são diferentes. Eu acho que todo mundo que mora numa cidade tem que se sentir pertencente a ela. A gente conhece tantas histórias de fora daqui, né? Nós conhecemos histórias que envolvem várias cidades, vários estados. Nós não conhecemos a história da nossa cidade, que é tão bonita. É uma cidade maravilhosa para se morar, gostosa. Eu amo morar em Montenegro. Então, como eu sou formada em História, eu resolvi fazer histórias para as crianças, baseadas em histórias reais, com uma linguagem bem mais fácil para que vocês entendam. Pessoal, eu estive então também presente na Feira do Livro deste ano. Fiquei muito feliz em ver toda a movimentação da feira. Estava lá com o livro Menino e o Lampião, né? Espero ano que vem estar com mais livros novos para vocês e ter mais momentos próximos de vocês para seguir o meu trabalho. Um grande beijo e muito obrigada. Muito bem. Gostaram do presente?
Que trabalho maravilhoso, hein? Este é o nosso presente para vocês. Depois da gente comentar tanto sobre as lendas e sobre os livros, então, principalmente sobre as lendas, né? Então, a gente trouxe agora a autora. Eu acredito que vocês estão aí com os olhinhos brilhando, não é? E Tati, tu como professora e uma grande escritora, Sim. o que é que tu diz? Eles conseguem escrever e desenhar? Com certeza! E o caminho disto tudo é a nossa imaginação. No momento em que a gente nos permite imaginar, criar, buscar aprender, entender as coisas, gente, pode sair tantos escritores na nossa cidade, podem sair tantos ilustradores. Olha, daqui uns anos a Prof. Tati vai se aposentar, vai ficar velhinha. Precisamos de novas pessoas ocupando, né, professoras, este lugar na E cidade. a gente sabe, né, Tati, que aprender a escrever é tudo uma questão de gostar, de começar a ir buscar a leitura, porque a leitura nos ensina a escrever bem. E nós acreditamos em cada um de vocês. Então, hoje, nós vamos dar um tchau especial, então, com essa nossa convidada especial também. Até o próximo programa e vamos lá, ó, quero ver quem mais vai conseguir desenhar, escrever. Vamos fazendo os seus testes aí em casa. Vamos lá, escrevendo muito! Tchau, pessoal!